Olá, 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 quinto ano, vocês estão jóia, meus caros? Como é que estão? Só de boas? Tudo tranquilo? Como é que as coisas estão andando aí? Então, beleza, né? Vamos lá, vamos começar aqui o nosso primeiro conteúdo. Esse aqui não vai ser muito grande não, esse vídeo não vai ser muito grande não, mas eu quero que você faça o cabeçalho bonitinho no seu caderno, com a data de hoje, quarta-feira, dia 3 de junho, e faça a cópia bonitinho no seu caderno, ok? Vamos recapitular. Nós estávamos trabalhando, pessoal, a história do Brasil no momento em que o Brasil deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. O momento em que o Brasil deixa de ser governado por um rei, por um imperador, Dom Pedro II, que vai ser expulso do Brasil, e vai passar a ser governado por presidentes, né? Já temos quase 40 presidentes na história do Brasil. Então, pessoal, o que eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui? Nós vamos começar a falar, a gente já começou a falar, né, na última aula, mas vamos falar aqui agora sobre os primeiros momentos desta fase, que é o Brasil República, em que agora o Brasil vai ser governado por pessoas escolhidas pelo povo. Uma república presidencialista, onde o presidente vai ser o chefe político. Agora, existe 130 anos que o Brasil é uma república. E aí vai ficar bastante confuso para a gente estudar isso aí, esse tanto de tempo, né? Então, o que aconteceu, pessoal? Para facilitar o estudo, a gente divide a história do Brasil, né? A história do Brasil. Por exemplo, hoje nós vivemos a chamada Nova República. Hoje, né, de 30 anos para cá, nós vivemos uma época chamada de a Nova República. Só que nós vamos falar aqui da Primeira República. A primeira fase, o primeiro momento da história do Brasil liderado por presidentes. Essa época, pessoal, também é chamada de República Velha. Por que, professor, chamada de República Velha? É simples, pessoal. Na época, o Brasil não era um país democrático, ou seja, muitas pessoas não tinham direitos, né? Apenas um pequeno grupo de pessoas comandava a política do Brasil. Apenas um pequeno grupo de pessoas comandava toda a riqueza do país. Então, é uma época em que havia muita fraude nas eleições, havia muita violência quando as pessoas iam votar. Então é uma coisa antiga, né? Por isso dá-se o nome de República Velha. Mas também o nome que nós damos aqui oficial é a Primeira República. Vai do momento em que o Marechal Deodoro e o exército brasileiro expulsam o Dom Pedro II até 1930, quando o Brasil vai passar por um outro golpe político. O mesmo exército vai se juntar com alguns políticos e vão tomar o poder. E vão escolher um novo presidente, que vai se tornar o tal do Getúlio Vargas. Talvez alguns de vocês já devem ter ouvido falar neste nome, né? O Getúlio Vargas. Então tá, são 41 anos de Primeira República. Essa Primeira República, nós ainda dividimos ela em dois períodos. Olha, o primeiro período, vai mais ou menos uns 5 anos, é chamada de República da Espada. Por que é chamada República da Espada? Porque os dois presidentes eram do exército. Na época, os soldados ainda usavam espadas, né? O uniforme do exército. Então, República da Espada foi porque os dois primeiros presidentes do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca e depois o Marechal Floriano Peixoto, governaram o Brasil. Então, República da Espada. Depois que o Floriano Peixoto sai do governo, vai ter a eleição e aí vai entrar o primeiro civil, o primeiro presidente que não era do exército. A partir desse momento, tem-se início a República do Café com Leite.
Agora, o nome oficial, o nome mais correto para esse período, pessoal, é República Oligárquica. Nossa, professor, que nome feio! Oligárquica, né? Não é muito feio não, pessoal, vocês vão entender por quê. Olha, vamos ver aqui embaixo que está escrito em azul, nessa observação. Oligo quer dizer pouco. Arquia quer dizer governo. Oligarquia quer dizer governo de poucos. República oligárquica quer dizer que havia poucas pessoas governando esta república. Então vamos entender aqui. Eu acho que estou entendendo. Quer dizer que apenas poucas pessoas, poucas famílias controlavam o poder? Na época do imperador era monarquia, governo de um só, o rei, o imperador. Agora passa a ser uma oligarquia. Por quê? É um governo de poucas pessoas. Quem eram essas poucas pessoas que controlavam a política brasileira, pessoal? Eram as elites agrárias. Nosso professor tá cheio de palavra difícil, né? Não, elite nós já falamos, aqueles grupos mais ricos, né? Ou a elite financeira é o grupo mais rico. A elite política são os políticos mais importantes. A elite intelectual, os pensadores, os maiores cientistas. Elite do esporte, por exemplo, a Série A do Campeonato Brasileiro é a elite do Campeonato Brasileiro. A Champions League, lá na Europa, é a elite do futebol mundial, né? Então, elite são os grupos de destaque. No Brasil, quem governava era a elite agrária. Agrária vem de agrícola. Então, elite agrária, pessoal, que governava o Brasil, eram os fazendeiros. Mas fazendeiros de quê, professor? Principalmente de café. Café. O café, o pó preto que vicia, pessoal. É o café. A maior riqueza do Brasil até pouco tempo atrás, na verdade. 1970, né? Há 50 anos atrás, o café ainda era um dos produtos mais importantes do nosso país. E aí, os grandes fazendeiros de café passaram a controlar entre poucas famílias, entre poucas pessoas, o governo. Então, professor, então quer dizer que não foi muito boa essa época, não. Não, por quê? Muitas pessoas não participavam. O governo era de poucas pessoas, não era de quem queria participar. Pouquíssimas pessoas faziam parte do governo, faziam parte do poder. Galera, essa elite agrária, os grandes fazendeiros, eram chamados no Brasil de coronéis. Quem eram os coronéis? Aqui no Brasil ainda, né? As pessoas mais simples falavam coroné. Coroné. Quem era um coroné? Coronel, durante a época do Império, que o Brasil tinha rei, era uma patente da Guarda Nacional, era um soldado. Coronel era como se fosse um general, um chefe, um capitão. Ele que mandava nas tropas de uma região. Depois que acaba o Império, essa Guarda Nacional, esse grupo de policiais, de soldados, vai acabar. Só que os maiores fazendeiros, os mais ricos fazendeiros, continuaram sendo chamados de coronéis. Coronéis. Então, coronel, na época, eram os maiores fazendeiros de cada região. Então, imagine que havia um coronel em Anápolis, havia um ou dois coronéis em Perinópolis, havia coronéis em Goiás Velho. Cada cidade, cada região tinha os maiores fazendeiros que eram muito ricos, que tinham muito gado, que tinham soldados particulares, que tinham jagunços, né? Que tinham pessoas, guarda-costas, que eram pagos para andar com ele armado, né? Para intimidar as pessoas. Os coronéis eram os maiores proprietários rurais do Brasil e eram pessoas muito poderosas. Durante esta república oligárquica, quem controla são os coronéis, são os grandes fazendeiros. Antes, quem controlava era também os fazendeiros, mas tinha o imperador.
que controlava tudo, né? Que era o mais poderoso. Agora não. Agora o poder está na mão dos fazendeiros. Por isso, agora, quem eram os donos das fazendas? A maioria das pessoas eram donos de fazendas? Não, eram poucas. Então, por isso o governo de poucos, porque apenas os maiores, os mais ricos fazendeiros governavam. Pessoal, nessa época, os historiadores, eles criaram um conceito, uma palavrinha, para explicar como ocorria o poder na política, nas eleições, e dá-se o nome de coronelismo. O que é o coronelismo, pessoal? É simples, né? Coronelismo foi a época em que no Brasil o poder político, as eleições, os presidentes, os governadores, né, eram escolhidos de acordo com o interesse, com a vontade dos coronéis, dos grandes fazendeiros. Durante 40 anos, quem mandou nesse país foram os grandes fazendeiros. E eles escolhiam quem iam ser os prefeitos, quem iam ser os juízes, quem iam ser os governadores, quem iam ser os deputados, quem iam ser os presidentes. Então, coronelismo é esta época em que o governo do Brasil foi controlado direta ou indiretamente pelos grandes fazendeiros, pelos chamados coronéis. Eu fiz um textinho aqui explicando mais ou menos quem que era o coronel e como que ele exercia o seu poder. É só um resuminho. Mas vamos lá. Coronel era o nome dado aos mais ricos fazendeiros de cada região. Então, tem um monte de cidadezinhas, cada cidadezinha, cada vilazinha tinha um coronel ou dois coronéis que eram os fazendeiros mais ricos e poderosos daquela região. Os coronéis possuíam muitas riquezas, eram donos de fazendas de café, fazendas de cana-de-açúcar, fazendas de cacau, de tabaco, fazendas de gado. E eles tinham muito poder, galera. Muitos desses coronéis se tornavam políticos, se tornavam os deputados, os senadores, os governadores, os prefeitos das cidades, e eles tinham muito poder, porque eles escolhiam os funcionários, né? Eles tinham dinheiro para fazer obras e etc, e etc. E na maioria das vezes, eles quem ditavam, eles quem estabeleciam as regras, as normas, né? A lei era feita de acordo com a vontade de cada coronel. As pessoas, né, quando precisavam de alguma coisa, não iam nem na polícia, iam logo no coronel. Inclusive porque quem escolhia o delegado de polícia era o próprio coronel, né? Os coronéis possuíam exércitos particulares, espécie de guarda-costas, de soldados, de policiais que ficavam com ele, protegendo a fazenda deles, né? E os coronéis usavam esses jagunços, esses capatazes, o nome que se dá a esses soldados particulares, né? Não deixavam de usar a violência em seu benefício, ou seja, o coronel queria que o vizinho dele votasse no político A. O vizinho dele foi e votou em outro político. Mandam queimar a casa dele. A violência era muito grande no Brasil. Os brasileiros, em geral, são povos violentos, né? São povos, ao mesmo tempo, que bonzinhos e violentos. Enfim, os famosos jagunços, e não deixavam de usar a violência em seu benefício. Os coronéis usavam a violência no benefício deles, né? Em seus benefícios. Então, ele estabelecia quem que ia votar em quem, ele estabelecia quem que ia casar com quem. Ele tinha um poder que não quisesse, de alguma forma ele ia ter que pagar essa afronta contra o coronel. Outra coisa, outro meio de exercer poder, outro meio de exercer a sua vontade sobre a população, sobre as pessoas, né, era por meio de concessão de favores. Os coronéis, pessoal, não eram apenas pessoas violentas o tempo todo, né? Muitos deles faziam favores, por exemplo, conseguiam vagas vagas na escola para o filho do seu funcionário, ou conseguiam um médico para a esposa do vizinho,
que é um pequeno proprietário, um fazendeiro pequenininho ali, né? Às vezes ele compra um rádio e dá de presente para o padre da igreja, da cidade, né? Ou seja, ele vai fazendo uma série de favores. Quando as pessoas precisam de algo, elas recorrem ao fazendeiro, ele vai fazer os favores porque depois ele pode cobrar estes favores, tá, pessoal? Ele cobra esses favores, ou seja, ele fazia favores, depois ele cobrava, e principalmente em relação ao voto. Olha, a eleição vai ser sábado, quando for 4 da manhã vocês vêm para cá, aqui para casa, que nós vamos junto lá para o local da eleição para fazer a votação. Então ele fazia os favores e depois ele cobrava esses favores, né? Isso faz com que ele estabelecesse uma espécie de dependência. As pessoas precisavam da proteção, precisavam da indicação, da amizade do coronel. E ele usava isso muito bem para manter o seu poder. Pessoal, quando eu falo em coronelismo, eu tenho algumas características. Eu coloquei ali alguns tópicos para a gente tentar caracterizar o que era, como que era o poder do coronel. Então, nós podemos falar um conceito que é o mandonismo. Ele é o cara que manda, ele era a autoridade. Por ser a pessoa mais rica, por ter soldados que intimidavam as pessoas, o que o coronel fala vira regra. É muito comum a imagem dele, né, um fazendeiro em cima do seu cavalo com o braço apontado, né? Ele aponta, ele manda, é tudo meu, aquilo é tudo meu, ok? Uma outra característica, pessoal, é o patriarcalismo, né? Eram os homens quem detinham o poder muito grande, inclusive, né? Os pais tinham muito poder sobre as filhas, determinavam inclusive os casamentos e etc. Outra coisa, pessoal, havia uma prática de apadrinhamento, pode até colocar aqui, ó, também apadrinhamento, né? Esses coronéis, esses fazendeiros mais ricos, eles se tornam padrinhos de quase todos os filhos dos seus funcionários, dos seus amigos. Ele torna padrinho e ele se torna uma pessoa mais íntima, né, das pessoas. É muito comum até hoje em Goiás que nessas cidadezinhas menores, né, os fazendeiros mais ricos, ele acaba se tornando padrinho dos filhos dos funcionários, né? É o benção não sei quem, todo mundo se refere a ele como padrinho, o padrinho. Então, ele, além de ser muito poderoso, ele cria uma espécie de uma relação familiar, né? E é claro que você não vai desobedecer o seu padrinho, né? Porque além de ser o coronel, ele é seu padrinho, esse é segundo pai. E o mais importante e talvez o mais difícil aqui, pessoal, é o clientelismo. Uai, professor, cliente, ele tinha loja? Não, pessoal, nós não podemos entender o clientelismo aqui como clientes de loja, tá? Você tem que entender o clientelismo aqui como uma espécie de dominação. Não, Jurema? Fala aqui. Olha só. O clientelismo, pessoal, era justamente quando o coronel fazia com que as pessoas fossem submetidas ao seu poder e à sua vontade. Ele fazia favores, depois cobravam esses favores. Havia um monte de pessoas que dependiam, que faziam a vontade do coronel, né? Então, essa rede de pessoas, esse grupo de pessoas que dependem, que vivem ali em torno do coronel e que fazem a vontade dele, nós damos o nome de clientelismo, tá? Quando as pessoas não obedeciam, não se submetiam à vontade dele, ele sempre poderia usar a boa e velha violência, né? Então, por meio do poder, por meio do apadrinhamento, por meio da concessão de favores, né, os coronéis, os grandes fazendeiros, controlavam o voto das pessoas,
né? Então era fácil de saber quantos votos cada pessoa teria. Por quê? Na cidade de Anápolis o Coronel Pedro tem lá, ele vai conseguir 600 votos. Na cidade tal, o Coronel Bento vai conseguir tantos votos, né? E o fato de você controlar o voto, criou-se um nome que também é engraçado no Brasil, chamado voto de cabresto. Pessoal, cabresto é uma cordinha que nós usamos para pegar os cavalos, né, no pasto. Você vai lá, o cabresto passa na cabecinha do cavalo e puxa o cavalo, né, até o local onde você vai selar, onde você vai arriar o cavalo. O voto de cabresto é uma brincadeira, né? Porque o coronel guiava o voto das pessoas como se fosse alguém guiando os cavalos, né? O coronel levava as pessoas até o local de votação como se um vaqueiro levasse, aqui puxasse a cordinha e levasse o eleitor, né? Desculpa, o vaqueiro levasse o seu cavalo, né? Aqui, inclusive, na página 50, nós temos uma charge. Essa charge aqui você vê uma pessoa que parece um fazendeiro, né? Porque ele tá com um chapéu e tal, com uma corda, e aí tá escrito urna, é o local onde você coloca o voto. Ele tá puxando a pessoa como se fosse um cavalo, sabe? Como se fosse um cabresto. Então, voto de cabresto é o nome que se dava ao fato dos grandes coronéis, dos mais famosos e ricos e poderosos coronéis, o nome que se dava ao fato deles controlarem, né, o voto das pessoas. Então, professor, nessa época tinha muita fraude, tinha muito crime? Tinha, né? As eleições eram fraudadas, as pessoas queimavam o voto dos políticos que eram da oposição. Então, era ruim, era criminoso, era algo ilegal, por isso nós falamos República Velha, né? Pessoal, nessa época também se usa o termo, né, além de república oligárquica, muitas pessoas usam o termo República do Café com Leite. Por que café com leite, pessoal? Não tem nada a ver com a bebida, com o pingado. Tem a ver, sim, com o fato de, durante esses 40 anos, praticamente quem controlou o poder foram os políticos de São Paulo e de Minas Gerais. Né? Os dois estados que até hoje são os dos mais ricos, né? O estado de São Paulo é o mais rico do Brasil e o estado de Minas Gerais é o terceiro mais rico, né? O segundo é o Rio de Janeiro. Então nós podemos falar o seguinte, quem controlava o poder político eram os fazendeiros de São Paulo e de Minas. São Paulo e Minas eram os dois estados que mais produziam café. São Paulo era o maior produtor de café. E Minas Gerais, além de ser o segundo maior produtor de café, era também o estado que tinha o maior rebanho bovino, que tinha maior criação de gado, de vaca. E por isso também tinha uma importante atividade leiteira, né? Tiravam o leite da vaca e faziam queijo, né? Vocês sabem, por exemplo, que os queijos de Minas Gerais são famosos. O queijo canastra, o queijo Minas, tem um monte de tipos de queijos lá do estado de Minas Gerais, né? Então, o termo café com leite faz referência ao fato de São Paulo, aqui representado como café, e do leite, representado como Minas Gerais, seriam os estados que praticamente controlaram toda a política nacional. Dos 14 presidentes desta época, 10 foram de São Paulo ou de Minas. Então a maior parte dos presidentes eram desses dois estados. República do Café com Leite é porque os fazendeiros de São Paulo e de Minas, eles quase que revezavam no poder aqui, em quem mandavam. Ok, pessoal? Copiem tudinho bonitinho no seu caderno e nós teremos um momento para fazer um tira-dúvidas aqui, ok? Até mais!